Depois de 99 candidaturas, sendo que 54 eu não recebi resposta, 7 eu desisti no meio do processo, 36 eu fui rejeitada e 2 eu fui aprovada, eu finalmente consegui um novo emprego. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. O vídeo de hoje é realmente uma conversa sobre a minha jornada buscando um novo emprego nessa fase de início de carreira, 20 e poucos anos, começando a entrar agora para o mercado de trabalho. Foi uma jornada de 3 meses, bem difícil, mas que eu aprendi bastante e eu acho que eu tenho insights valiosos que eu posso compartilhar com talvez quem tá passando pela mesma situação. Então, deixa eu dar um contexto, né? Vai que você caiu de paraquedas nesse vídeo, você nem sabe quem eu sou, nem sabe o que é o Life by Months, enfim. Bom, prazer, nesse caso, meu nome é Amanda. Eu formei o ano passado em Engenharia de Controle e Automação na UFMG, eu sou de Belo Horizonte. E assim, eu estava empregada, eu fiz estágio por 2 anos numa empresa, depois que eu formei eu fui efetivada lá, então eu estava trabalhando lá até semana passada. Mas assim, essa empresa que eu trabalhava é uma startup aqui de Belo Horizonte, bem pequenininha, que assim, eu via muito valor no que eles faziam, no mercado que eles atuavam, nos produtos que eles tinham. Eu gostava muito das pessoas da empresa. Assim, era uma delícia trabalhar lá, mas eu sempre soube que eventualmente ia chegar um momento que eu ia ter que sair de lá para ir para um lugar um pouco maior, para ter essa experiência e essa vivência de trabalhar numa empresa maior mesmo, ver como é que é a dinâmica, quais são as diferenças, enfim. E desde o início desse ano, mais ou menos, eu já estava sentindo que esse momento estava chegando. Eu saí de intercâmbio, eu fiquei um mês no Canadá, e quando eu voltei desse intercâmbio, eu senti que era o momento. Eu senti que eu estava pronta para sair de lá e ter essa nova experiência, encarar novos desafios em outros lugares. Então, digamos assim, eu comecei a procurar realmente por uma nova oportunidade em maio desse ano. E agora, em agosto, eu oficialmente estou empregada num novo emprego. Então, foi uma jornada de 3 meses. Não foi uma jornada tão longa se comparado a alguns relatos que eu vi no LinkedIn, principalmente recentemente, de pessoas que foram mandadas embora, estão desempregadas e estão, tipo, há 6 meses procurando emprego, enfim. Realmente, procurar emprego é algo bem difícil e eu acho que é ainda pior para quem está desempregado do que para quem já está numa posição, já está numa empresa e está só buscando trocar de empresa. Mas ainda assim também não foi algo fácil, justamente por eu estar em início de carreira. Isso é uma coisa realmente que vamos falar sobre isso. Assim, eu quero dar uma contextualizada para vocês do que foram esses 3 meses. O que eu tentei fazer, porque eu tentei muitas vagas diferentes, de vários aspectos diferentes, enfim. E eu quero principalmente chegar no ponto de o que deu certo, porque eu acho que é isso que é o mais importante. Porque quando a gente tá procurando emprego, pelo menos pra mim, eu tava tão perdida no início, principalmente, eu tava aplicando pra tudo quanto é vaga que aparecia na minha frente. E essa não é a melhor abordagem. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente pra quem tá em início de carreira, porque a gente fica muito perdido mesmo. Então, assim, o que eu tentei, né? Igual eu falei, como eu tinha recentemente voltado do intercâmbio, eu tava muito nessa vibe de morar fora. Então eu tava vivendo uma ilusão de tipo, eu quero voltar pro Canadá, eu quero trabalhar fora, eu quero morar fora, enfim. Então as primeiras vagas que eu apliquei foram tudo assim pra vaga internacional. Crente que uma Big Tech ia me patrocinar um visto e ia me bancar pra eu me mudar pra outro país. Para fins de contexto também, caso vocês não saibam, eu trabalho com software principalmente, e de um ano pra cá eu tava trabalhando mais com IA. Então, assim, no início eu tava aplicando para muita vaga de software, no geral, às vezes algumas coisas mais específicas de desenvolvimento de aplicativos, enfim, algumas experiências que eu já tinha ali, mais ou menos espaçadas, eu tava aplicando para tudo que aparecia. E eu comecei aplicando para essas big techs, então, assim, essas empresas de tecnologia muito grandes, Google, Spotify, Netflix, Meta, enfim. E ainda mais para vagas internacionais, crente que eles iam me patrocinar o visto e eu ia mudar para fora do país. Não é tão fácil assim, tá, gente? É claro que é possível, mas eu vou segurar a sua mão na hora de falar isso, mas assim, se você tá em início de carreira, a chance disso acontecer é muito baixa. E eu não quero te desencorajar aqui, mas assim, é a realidade, sabe? Então é importante ter um pé no chão. Você pode tentar, vai lá, eu vou estar aqui te apoiando, mas assim, é importante ter esse pé no chão. Porque eles não vão patrocinar o visto e uma mudança de país para alguém que é júnior, tipo assim, alguém que tá começando, que não tem muita experiência naquilo ainda. A maioria das vagas que eu via que faziam isso era para sênior. E faz muito sentido, né? É um gasto muito grande para a empresa.
Mas enfim, ainda assim eu tentei várias e obviamente várias deram errado e várias eu não recebi resposta até hoje. Aí assim, eu tentei depois vagas para trabalhar remoto para empresas internacionais. Isso tem bastante e esse sim já é bem atingível, só que volta no problema de ser início de carreira, porque é meio absurdo, assim, que a galera fora do Brasil, juro pra vocês, eu via vagas de júnior pedindo 3 anos de experiência. Eu entendo que uma pessoa júnior possa estar aí nessa faixa de 3 anos de experiência, mas, tipo, isso ser um pré-requisito, sabe? Uma vaga júnior, você tem que ter, no mínimo, 3 anos de experiência, eu acho loucura. Eu esbarrei nesse obstáculo ao buscar vagas para trabalhar remoto para as empresas internacionais. Mas eu ainda acho que é um caminho bem mais possível do que o de contar com uma empresa para patrocinar o seu visto. Ainda assim, para mim, não era isso. Aos poucos, eu fui percebendo que a melhor opção para mim era realmente empresas brasileiras que trabalhavam com software e que ofereciam um trabalho ou remoto, híbrido ou presencial. Gente, eu nunca tive problema para trabalhar presencial, tá? Então isso não era um empecilho. E um ponto muito importante também, igual eu falei para vocês, eu trabalho com software, né? E assim, eu estava aplicando no início para muitas vagas de software, ou seja, que o nome era desenvolvedor de software, engenheiro de software principalmente. Várias vagas que até se enquadravam no meu perfil, mas ao mesmo tempo elas eram muito generalistas. Então, por exemplo, uma vaga para engenheiro de software ou desenvolvedor de software pedia vários requisitos que eu não tinha, porque apesar de trabalhar com software, a minha aplicação era muito restrita. Então, eu tinha conhecimentos de tecnologias, frameworks, linguagens bem específicos ao que eu trabalhava na empresa que eu estava. Eu não tinha um conhecimento geralzão, assim, de desenvolvimento de software. Então eu vi que não estava dando resultado, porque eu aplicava para as vagas, eu não preenchia todos os requisitos e eu não era chamada para as próximas etapas. O meu currículo não passava nem para ir para uma entrevista, sabe? Então eu passei aí uns bons 1 mês e meio, quase 2 meses, não tendo resultado quase nenhum. Eu não tava nem fazendo entrevista. Quando eu fazia, também não dava muito certo. E aí, puxando esse gancho, como que as coisas começaram a dar certo pra mim, que foi, tipo assim, no último mês, mais ou menos, a partir de julho, que as coisas começaram a fluir. Eu comecei a aplicar para vagas específicas de IA e machine learning. Eu falei pra vocês que de um ano pra cá eu tava trabalhando num projeto que envolvia inteligência artificial. Então, querendo ou não, as minhas últimas habilidades, assim, as últimas tecnologias que eu conhecia, que eu estava trabalhando no momento, era disso. Então eu percebi que eu tinha muito mais match com as vagas de IA, machine learning, visão computacional também, do que software no geral. Apesar de que tudo é software, mas assim, eu tava muito mais pro lado de uma desenvolvedora de IA, engenheira de IA, desenvolvedora de visão computacional, do que uma desenvolvedora e uma engenheira de software mesmo. Foi isso que eu vi pelos requisitos das vagas mesmo, das experiências que eu tinha, comparando as duas, eu vi que eu tava aplicando errado para as vagas esse tempo todo, porque assim, apesar de adorar trabalhar com software, a minha última experiência era de IA e ela era muito valiosa. Então assim, ao aplicar para as vagas que eram software no geral, eu estava desperdiçando meu conhecimento em IA. E ao aplicar, depois de um tempo, né, que eu percebi isso, comecei a aplicar para as vagas de IA, aí eu comecei a ser chamada para as entrevistas. Aí o meu currículo, pelo menos, começou a passar da primeira etapa e eu consegui chegar pelo menos no nível de conversar com uma pessoa, que aí sim. Quando você chega numa entrevista com a RH, isso já é o primeiro passo para você vender seu peixe, sabe? Porque agora você tá conversando com uma pessoa, você consegue contar suas experiências, o que você sabe e tudo mais. É muito mais fácil, aí sim, você começar a ter sucesso nos seus processos seletivos do que se o seu currículo só ficar sendo negado e você não avançar para as entrevistas. Então aí as coisas começaram a andar finalmente. Cara, eu tô vendo aqui que esse microfone tem hora que ele dá umas travadas, uns bug, fica uns chiados horrorosos. Eu tô doida pra trocar esse microfone, gente. Então, assim, apoiem bastante o canal aí e o meu Instagram pra eu conseguir comprar um microfone novo, porque tá triste. Agora que eu expliquei pra vocês como que as coisas começaram a fluir pra mim, né, que foi realmente... Eu percebi que eu tava aplicando pras vagas erradas. Aí sim eu comecei a participar de alguns processos seletivos e as coisas ficaram mais interessantes. E aí eu quero puxar um gancho aqui sobre a ansiedade quando você tá participando de processos seletivos. Eu não sei como que vocês são com isso, mas assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa pontualmente. Tipo, eu não vivo uma vida ansiosa, mas eu tenho momentos no meu dia que eu tenho muita ansiedade. E sempre que eu tinha uma entrevista marcada era isso, cara, eu passava mal de ansiedade ali, minutos antes da entrevista. Meu intestino fica mal, entendeu?
porque apesar de ter me preparado muito, porque é importante, se você quer um novo emprego, você tem que se preparar para os processos seletivos. Não adianta você esperar que o emprego vai cair do céu aí para você e vai chegar assim, a vaga pronta, tipo, ó, aceita ou não aceita? Não é isso, você vai ter que passar por um processo seletivo e você tem que se preparar para esse processo. E foi isso que eu fiz, assim, eu me preparei super para todas as etapas dos processos, para entrevista com a RH, entrevista técnica com os gestores, enfim, testes técnicos também. Então, assim, mesmo estando preparada, eu morria de ansiedade antes das entrevistas. Mas eu mandava bem, eu sinto que eu tava mandando bem nas entrevistas. Mas para além disso também, tem a ansiedade de esperar uma resposta, né? Nossa, isso aí me pegava muito também. Porque alguns processos seletivos são muito demorados, outros nem tanto. Essa empresa que eu realmente conquistei o meu emprego e tô trabalhando agora, o processo seletivo todo durou 2 semanas. Então, assim, foi incrivelmente rápido e foi um dos processos seletivos que eu menos senti ansiedade esperando por uma resposta. Aconteceu sim, mas eles davam respostas muito rápidas. O processo seletivo foi muito rápido, muito eficiente. Então não foi tão sofrido, mas com outras empresas que eu também estava participando de outros processos, às vezes demorava muito. Aconteceu, por exemplo, e assim, eu entendo que não é culpa do RH e não é culpa, né, da empresa em si, mas aconteceu de eu estar participando de um processo seletivo, a próxima etapa seria uma entrevista técnica com o gestor, e o gestor saiu de férias por tipo 1 mês. Então eu tive que ficar 1 mês esperando ele voltar de férias para eu poder fazer a entrevista com ele. Esse tipo de coisa acontece, é normal, ainda mais porque era julho, né, exatamente meio do ano. Mas assim, para quem é candidato, né, é um pontinho que você fica meio... É sempre ruim ficar esperando a resposta, porque gera essa ansiedade de, ai, será que eu fui aprovado nessa etapa? Será que eu vou para a próxima etapa? Será que eu já devia começar a me preparar para a próxima etapa? Ou não, eu vou estar me antecipando demais, porque pode ser que eu não passe? É muito difícil lidar com a ansiedade durante os processos seletivos, e é por isso que eu elogiei muito o RH dessa empresa que eu tô agora, justamente pelo processo seletivo ter durado 2 semanas, meu processo de admissão durou 1 semana, e logo depois, que é essa semana agora, eu já estou começando a trabalhar. Então, assim, eles foram realmente muito rápidos, muito eficientes, e eu acho que isso pro candidato é muito importante pra gente não sentir tanto essa ansiedade de esperar por uma resposta, saber se vai passar ou não pra próxima etapa e tudo mais. Se você tá passando por isso, assim, é realmente só tentar acreditar que vai dar certo. É muito difícil e, assim, eu contei com alguns amigos, uma rede de apoio, amigos e meus pais também, enfim, que eram as pessoas que estavam acompanhando essa minha jornada de busca por um novo emprego. E eles que me davam esse suporte de, tipo, quando eu tava ansiosa, esperando por uma resposta, sem saber se eu tinha ido bem na entrevista ou não, se eu ia pra próxima etapa, eu desabafava isso com eles e eram eles que me falavam, calma, acredita que vai dar certo, você é boa, você é competente, você é uma ótima profissional. Sabe, eles me davam essa confiança e esse suporte mesmo, esse apoio. Então eu te diria pra que você tenha também essa rede de apoio para você. Você construa isso com seus amigos, a sua família. Claro, poucas pessoas ali, porque nem todo mundo precisa saber que você está buscando um novo emprego, né? É uma situação delicada. A gente não quer ninguém te sabotando. Então não é para sair contando para meio mundo, mas assim, é importante sim que você tenha uma rede de apoio para quando você estiver nesses momentos de surtando, ai meu Deus, não sei se eu passei, não sei, ai, sei lá, essas pessoas possam segurar a sua mãozinha e falar, calma, vai dar tudo certo, acredita. Seguindo nessa linha do acredita, eu quero contar pra vocês como que eu consegui esse emprego que eu tô hoje, que tá sendo, assim, uma felicidade. Eu comecei ontem, eu tô super, hiper, mega animada, super feliz, super satisfeita, muito feliz com essa conquista, com essa oportunidade que eu tô vivendo. Então, assim, é isso que eu quero que você sinta também se você tá buscando um novo emprego. Foi até um pouco engraçado, porque eu vi essa vaga pelo LinkedIn, eu não conhecia a empresa. Eles estavam divulgando uma vaga com o título, tipo, pessoa engenheira de IA ou desenvolvedora de IA, alguma coisa assim. Eu vi que eu preenchia grande parte dos requisitos e me candidatei. Eu recebi pouco tempo depois, assim, uma resposta por e-mail deles falando que a vaga foi preenchida e, enfim, agradecendo o meu interesse, né, fui rejeitada. Então eu tinha uma planilha também, recomendo que você faça, tá? Uma planilha para ir acompanhando os seus processos que você tá participando e tudo mais. Então eu já risquei lá na minha planilha, já falei, ó, não passei, foi isso e tal, beleza. E segui minha vida, segui aplicando para várias outras vagas e tudo mais. Até que um belo dia, depois de um tempinho também, eu recebo uma mensagem da moça do RH falando, olha, a vaga foi reaberta. A gente gostou do seu perfil, você tem interesse em fazer uma entrevista? E eu, assim, na hora que ela me mandou, eu vi a mensagem e eu já falei, quero, vamos marcar. A gente já marcou. Olha só, gente, eu vou falar as datas pra vocês verem o tanto que foi rápido. Eu recebi esse e-mail dela numa quarta-feira.
Sexta-feira eu fiz a entrevista com a RH. Na própria entrevista com a moça do RH, ela já falou que ela gostou muito de mim e ela ia me passar para a próxima etapa, que seria uma entrevista técnica. Na própria reunião, na própria entrevista, ela já marcou no calendário que na quarta-feira da semana que vem eu ia fazer a entrevista técnica. Fiz a entrevista técnica na quarta-feira da semana seguinte. Durante a entrevista também, o pessoal já falou que eles queriam me passar para a próxima etapa, que seria um teste técnico. Então, logo depois da entrevista, eu recebi as orientações para o teste técnico que eu tive que entregar até domingo. Entreguei o teste técnico e, se não me engano, na quarta-feira da outra semana eu recebi a mensagem falando que eu fui aprovada no teste técnico e que a última etapa seria uma imersão com o time, para eu ver se eu teria um fit cultural aí com o time que eu ia trabalhar. E a gente marcou ele pra sexta-feira. Na sexta-feira à noite, eu já recebi a ligação da moça da RH falando que eu fui aprovada. Então, assim, no geral, 2 semanas de processo seletivo, cara, que eficiência. E assim, eu quero tocar nesse ponto do acreditar, porque desde o início, eu sempre tentei ter pensamentos muito positivos. Eu sou uma pessoa muito otimista, no geral, assim, realista, mas otimista. Eu não fico pensando muito negativo, então eu sempre tentei seguir com isso, né? Mesmo recebendo várias rejeições, várias negativas, mesmo com tudo isso, com esse processo sendo tão difícil, eu tentei me manter otimista e acreditar muito que ia dar certo. Eu tive momentos de muita frustração, assim, principalmente no mês de julho ali, que eu tava completando 2 meses, né, de procura de emprego e tudo mais. E é importante não desistir nesses momentos. E outra coisa que eu diria também, não fique obcecado pela ideia de conseguir um novo emprego. Eu sei que pra quem tá desempregado isso é um pouco mais difícil, porque a situação é mais delicada do que quando você já tá num emprego, né? Mas assim, tente não ficar obcecado pela ideia de conseguir um novo emprego. Tente não tornar isso toda a sua personalidade e toda a sua vida. Eu comecei a fazer isso e eu consegui perceber que tava me fazendo mal. Vou dar um exemplo pra vocês. Não, olha o nível de pensamento da pessoa. Eu tava assim, não, eu tenho que ir no dentista esse ano, eu tenho que fazer uma limpeza de dente esse ano. Eu tava assim, eu não vou no dentista por enquanto, porque vai que eu consigo um emprego, que eu vou ter, tipo, um plano odontológico, e aí eu posso usar o plano odontológico pra ir fazer a limpeza, não preciso pagar pela limpeza. Juro, eu tava pensando isso, assim. Então, eu tava deixando de viver algumas coisas da minha vida, porque eu tava tipo, não, eu preciso conseguir um emprego primeiro, pra depois eu fazer isso. Entendeu? Eu tava condicionando muita coisa da minha vida a conseguir um novo emprego. Eu tava tipo, não, eu quero fazer exercício físico mais vezes por semana. Mas eu não vou começar uma atividade nova, porque vai que eu consigo um emprego. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ter que reorganizar a minha rotina. Então vai atrapalhar esse processo. Entendeu? E aí, sorte que eu consegui perceber no meio do caminho que isso não faz o menor sentido e isso tava me fazendo muito mal. E eu fui no dentista. Tô brincando, não, mas sim, eu fui no dentista. A gente não pode parar a nossa vida condicionada a conseguir um novo emprego, ainda mais porque isso não depende só da gente. Depende das empresas, dos processos seletivos e tudo mais. Então não faça isso. Não fique obcecado pela ideia de conseguir um novo emprego e condicione todos os acontecimentos da sua vida a isso. E eu sinto até que quando eu deixei de fazer isso, de condicionar, né, essas coisas da minha vida a conseguir um novo emprego, as coisas fluíram muito melhor. Talvez isso possa funcionar pra você também. Tô chegando no final do vídeo e assim, agora que eu contei bastante de como foi a minha jornada pra vocês, eu quero só deixar algumas dicas. Caso você que tá me assistindo esteja passando por isso também, assim, tá em início de carreira, tá buscando um novo emprego, uma vaga de estágio, que seja um trainee, enfim. Eu não sou uma profissional de RH que vai te dar, tipo, dica, tintim por tintim do que fazer, mas eu sou uma pessoa que passou pelo processo e talvez pode te ajudar com algumas coisas. A primeira coisa que eu diria pra você fazer, estruture bem o seu currículo de acordo com as vagas. Sabe aquele negócio de colocar palavras-chave, colocar as mesmas tecnologias ali que são requisitos da vaga? Se você tem conhecimento, claro, coloque no seu currículo. Nunca, nunca, nunca minta no seu currículo. Eu não vou ensinar como você vai mexer no seu currículo e deixar ele bonitinho, mas tem muito conteúdo no YouTube e na internet de como estruturar bem o seu currículo. Eu diria que, assim, pesquise por referências dentro da sua própria área. Então, por exemplo, no meu caso, eu pesquisava aqui no YouTube mesmo. Currículo do pessoal de engenharia de software, currículo pro pessoal que trabalha com IA. E eu fiz mais ou menos do mesmo jeito. Então, primeiro passo, arrume o seu currículo, deixe ele bem bonitinho para as vagas. Segunda coisa, cara, prepare-se para as entrevistas, porque a partir de um momento que o seu currículo for passando de etapa, você vai chegar na entrevista com o RH, talvez você vai ter entrevista com os gestores, vai saber lá quem mais. Prepare-se para essas entrevistas. Tem muito conteúdo aqui no YouTube sobre como se preparar para essas entrevistas. Você tem que ter a sua jornada profissional, o que você tem de experiência até agora, muito bem claro na sua cabeça, muito bem estruturado, porque
os RHs vão perguntar, ai, me conta uma vez que você teve que fazer isso, ai, me conta um desafio que você teve que enfrentar, me conta tal coisa, sabe? Então você tem que conseguir buscar aquilo nas suas experiências, na jornada que você teve até agora para dar uma resposta para eles. Então, treine bastante, estude bastante antes das entrevistas, estude sobre a empresa para você já saber um pouco sobre as empresas, sobre a sua própria jornada profissional e saiba fazer perguntas. Isso é algo muito importante, gente. Nunca termine uma entrevista, principalmente com RH, mas com todo mundo, falando: "Não, não tenho nenhuma pergunta". Porque eles perguntam, né? Ah, você tem alguma dúvida e tal? Nunca fale, não, tá de boa, não tenho pergunta. Cara, pergunta pelo menos alguma coisa. Tem também muito conteúdo aqui no YouTube sobre quais perguntas fazer no final das entrevistas. Então é muito interessante você perguntar um pouco mais sobre a vaga que você está se candidatando, se alguma coisa não ficou clara, um pouco mais sobre o funcionamento da empresa. Então, por exemplo, um ponto muito importante para mim era crescimento de carreira, justamente porque eu estou no início da minha carreira, eu quero estar em um lugar que me ajude a crescer. Então, eu sempre perguntava no final das entrevistas, principalmente com o RH, como que é o crescimento dentro da empresa, vocês têm um plano de desenvolvimento, assim, para os funcionários? E eles respondiam com o maior gosto. E, assim, é importante você deixar esse impacto no final da entrevista, mostrando que você está interessado em saber mais sobre aquela empresa, ao invés de só falar, ah, não, não tem dúvida nenhuma, não. Por fim, gente, a última coisa, a última dica que eu tenho para dar é faça o mínimo bem feito. Então, assim, seja pontual nas entrevistas, se vista bem, por mais que seja online, né? Todos os processos seletivos que eu participei foram online, mas assim, essa parte do seu corpo vai aparecer. Então, seja profissional, coloque uma roupa arrumadinha. Garanta que o fundo que tá aparecendo na sua entrevista seja organizado. Represente você, sabe? Eu adorava fazer entrevista com os meus livros aparecendo no fundo, porque aí eu podia falar, nossa, eu gosto muito de ler, eu tenho uma conta no Instagram que eu falo de livros e tudo mais, eu conseguia puxar um gancho legal. Faça o mínimo bem feito. Receber um e-mail que você tem que dar uma resposta, responde rápido, responde na hora que você viu o e-mail. Eles gostam quando o candidato é proativo, assim, responde rápido, tá interessado. Então demonstre esse interesse com o mínimo que seja, porque tem muita gente que não faz o mínimo. Sério, vocês vão ficar impressionados. Então, assim, faça o mínimo bem feito que vocês já vão estar muito na frente. Ufa! Muita faladeira, né? Esse vídeo, eu tô até suando aqui. Eu fico aberta aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, algo que não ficou claro no vídeo, ou até quiserem conselhos mesmo, assim, mais detalhados que eu não tenha falado no vídeo, pode me mandar mensagem aqui no YouTube ou no Instagram. Precisando de mim, pode me chamar. Se vocês quiserem outros vídeos relacionados a esse tema também, fala aqui nos comentários. Já tem o meu vídeo, né, que foi um vlogzinho da minha última semana na outra empresa, e agora eu tô trazendo esse, falando mais sobre os processos seletivos, a busca por um novo emprego, mas se vocês quiserem outros conteúdos também relacionados a isso, me falem. E é isso, muito obrigada. Me acompanhem lá no Instagram também, que é a minha rede social principal. E até o próximo vídeo. Um beijo.